Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais uma noite. Wilson Pereira aqui falando mais uma vez com vocês, onde trazendo essa palavra maravilhosa para o seu coração. Iremos aqui nesta noite dar continuidade às experiências do profeta Abraão. Abraão foi um homem muito abençoado pelo Senhor. Ele foi escolhido de Ur dos Caldeus para ser o pai de toda a raça chamada. No Novo Testamento, aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, faz parte do crente Abraão, ou seja, Abraão se torna o nosso pai na fé. Louvado seja o Senhor. Então, no capítulo 12 aqui de Gênesis, nós vemos a experiência quando Deus chamou Abraão ali de Ur dos Caldeus. E depois que Abraão entrou ali, depois que entrou na terra de Canaã, houve uma fome na terra de Canaã e ele desceu ao Egito. Mas nessa descida ao Egito, ele disse para sua esposa que quando chegasse ao Egito, a esposa dissesse que ela não era a esposa dele, mas sim sua irmã. Isso ele falou uma verdade, mas não foi uma verdade. Ele falou meia verdade. De fato, ela era irmã dele, mas também, de fato, ela era sua esposa. Porque Abraão, ele casou com sua própria irmã. A irmã de Abraão era filha do pai dele. Mas a mãe de Abraão era uma e a mãe de Sara era outra. Mas os pais eram o mesmo, o pai era o mesmo, era Tera. Isso nós vemos no capítulo 20 de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que Abraão entrou ali, que ele me fez essa mentira, ele foi muito abençoado naquela terra e ganhou muitos bens e muitos gados. Isso passou alguns anos, eu não sei quantos anos, mas não foi 2 anos, 3 anos, 5 anos, foi alguns anos. Então, Abraão ficou muito rico, ele entrou empobrecido e saiu muito rico daquela terra. Não só ele, mas também Ló. Nós vamos ver esses versículos daqui a pouco. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o faraó descobriu que Sara era sua esposa, Deus puniu a casa de faraó. Então a faraó devolveu Sara para Abraão e praticamente expulsou Abraão dali da terra do Egito. Então no capítulo 12 e o versículo 19, a faraó mandou uma ordem para que ele saísse dali da terra. E no capítulo 13, o versículo 1 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Aleluia! Mais tarde falaremos com respeito a Ló. Ló não se desligou de Abraão, estava sempre com Abraão. Versículo 2: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas no Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Já ouvimos mensagens com respeito a invocar o nome do Senhor. Versículo 5: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Veja, não só Abraão enriqueceu, mas Ló também enriqueceu. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Ó Senhor Jesus. Então, depois no versículo 10 em diante, Ló toma uma decisão. Nós veremos mais tarde com respeito à pessoa de Ló. Então, houve aqui uma contenda, uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Em toda a história da raça humanidade, sempre houve contendas, brigas, desordens, guerra entre nações, guerra entre cidades, guerra entre as pessoas, entre famílias. Realmente o mundo está sempre em guerra constante. Nós estamos presenciando uma guerra nesse momento, a guerra atual, que é a guerra da Ucrânia e a Rússia.
São dois países brigando entre si. Mas em toda a história, houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e em toda a história houve guerras, não só entre nações, mas também entre famílias, entre pessoas. Isso começa com uma contenda, uma pequena faísca, uma pequena discórdia, e realmente traz às pessoas falta de paz, contendas e brigas. Houve aqui entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló uma contenda, não foi uma pequena contenda, mas uma contenda grande por causa dos bens, talvez por causa de água, falta de água, ou o gado de Abraão estava comendo pasto, e os outros pastores de Ló queriam que o gado de Ló comesse o pasto ali. Então sempre há contenda entre os homens, mas que Deus repreenda em nós todo tipo de contenda, que haja paz entre as famílias, que haja paz entre as pessoas, que haja paz entre os amigos, entre os parentes. Nós não podemos viver em contendas. Uma contenda, várias contendas sempre termina em separação e muitas vezes em morte. Ó Senhor Jesus, que Deus repreenda todo tipo de contenda. O Senhor Jesus falou que no mundo tereis paz. Eu deixo-vos a paz, não a deixo como o mundo dá. O Senhor Jesus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele falou que no mundo que daria a sua paz. Está em João capítulo 14. E no livro de Isaías capítulo 9, versículo 6. O Senhor Jesus é a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque deles são o reino dos céus. Então nós precisamos ser pessoas que vivem a paz, que praticam a paz e que promovem a paz, e que realmente traz paz entre as pessoas. As pessoas que trazem paz entre as pessoas são pessoas pacificadoras. Não podemos ser pessoas incentivadoras da destruição, incentivadoras das contendas, incentivadoras das guerras, mas precisamos ser pessoas incentivadoras da paz, pacificadoras. Senhor Jesus, que Deus nos conceda graça para que nós possamos praticar a paz, que haja entre as famílias a repreensão da guerra, que a guerra seja repreendida, que as contendas sejam repreendidas, que entre as pessoas as guerras, as contendas sejam repreendidas, e que nós possamos viver a paz. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, que haja paz entre as famílias, haja paz entre os amigos, haja paz entre as pessoas, haja paz entre as famílias, entre as cidades, haja paz entre os países. Senhor, tenha misericórdia de nós, leva a viver a paz, porque o Senhor é a paz, que possamos estar em paz uns com os outros. Senhor, assim como os pastores de Ló e os pastores de Abraão tiveram contendas, e mais tarde, Senhor, por causa dessas contendas, houve a separação entre o tio e o sobrinho. Senhor, usa de misericórdia. Senhor, que leva essas famílias, Senhor, que estão vivendo em guerras, que haja paz, para que não haja uma separação de família, para que não haja separação de marido e mulher. Senhor, usa de misericórdia, traga paz a essa família, traga prosperidade a essa família, traga essa prosperidade, Senhor, entre dois amigos, entre esses dois parentes que estão vivendo em guerras, que estão vivendo em desarmonia, que estão vivendo entre contendas. Senhor, usa de misericórdia, que não haja derramamento de sangue, que não haja morte, mas que haja paz, que haja vida, que haja esperança, que haja reconciliação, que haja amor. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo tipo de guerra, todo tipo de contenda, todo tipo de desunião, mas nós abençoamos a vida dessas pessoas com a tua paz, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, reina nessa vida, reina nessa família, reina nesse país, reina nessa cidade, reina nessas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que haja realmente muita paz e muitas prosperidades em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Senhor, seja com Teu Espírito. Que a paz de Cristo reine na sua vida. Aleluia.